Olá, meu nome é Bárbara, sou técnica em assuntos educacionais da Direção Adjunta de Extensão da Escola de Comunicação. Hoje ajudarei você a utilizar o SIGPROJ, o Sistema de Informação e Gestão de Projetos do MEC. Cadastrando-se nessa plataforma, você poderá inscrever projetos, eventos, programas e cursos de extensão sobre a sua coordenação. A proposta do SIGPROJ é agilizar o processo de envio de projetos a editais de fomento por meio da internet. No Google, digite SIGPROJ. Aparecerá o seguinte endereço eletrônico. Se você já tem senha de acesso, ou seja, se você já utilizou anteriormente a plataforma SIGPROJ, insira o número do seu CPF e a senha que você cadastrou anteriormente. Em seguida, clique em Acesso. Você entrará na sua tela inicial personalizada do SIGPROJ. As informações mais importantes estão à esquerda dessa tela inicial. Você tem avisos, últimas mensagens, que são as mensagens enviadas pela PR5, Pró-Reitoria de Extensão, os editais abertos, que vão aparecer os editais que estão abertos no momento do seu acesso, as suas propostas em elaboração, suas propostas submetidas e, ao final, as propostas das quais você faz parte da equipe. À direita, você tem informações mais relacionadas a dados pessoais e que não são tão importantes para o cadastramento de projetos, que é o maior interesse da plataforma SIGPROJ. Nós vamos dar um exemplo de cadastramento de projeto de extensão. Lembrando que a plataforma SIGPROJ pode ser usada para cadastramento de projetos, cursos, eventos e programas de extensão. Se você quiser cadastrar um projeto, você vai em Editais Abertos e você clica em Rua UFRJ 2016. Clicando aqui, você vê 3 ícones à direita. O primeiro é de criar proposta, o segundo é de informações e clicando aqui você abre uma janela pop-up com a íntegra do edital. E o terceiro é de fechar janela. Vamos então criar uma proposta. No caso aqui nós estamos dando um exemplo de um cadastramento de projeto de extensão. Então eu vou clicar em projeto. Você deve então ler as instruções que estão aqui colocadas e são sempre as mesmas. E clicar em concordo. Das instruções listadas anteriormente, a mais importante refere-se ao procedimento de salvar todos os dados inseridos na plataforma. Você vê aqui nessa página seguinte que à direita você sempre vai ter o salvar. Então é importante que, conforme você for alimentando a plataforma com os dados do seu projeto, você sempre clique em salvar para que você não perca nenhuma informação caso você perca o acesso à internet ou qualquer coisa do tipo. Aqui então começa o cadastramento propriamente dito das informações do seu projeto. Nessa página inicial, você faz a identificação da ação de extensão, título, tipo da ação, e aqui você tem projeto, programa, o edital que você já escolheu anteriormente, aqui entrou fluxo contínuo de projetos, que é o edital de cadastramento, que todo projeto tem que ser cadastrado nesse edital. Aqui você indica se a ação é vinculada a um programa de extensão ou não, se ela é uma ação isolada, você vai clicar em não. Se ela está vinculada a um programa, você clica em sim e depois você tem que encontrar, dentre as opções que ele lista aqui, o programa a que o seu projeto está vinculado. No nosso caso, vamos aqui dar um exemplo com um programa, com um projeto isolado. Instituição, automaticamente ele já preenche, que é o UFRJ. Unidade geral, no nosso caso, é CFCH. Unidade de origem, no nosso caso, é Escola de Comunicação. O início previsto do projeto e o término previsto, lembrando sempre que as ações de extensão, os projetos, inicialmente têm uma duração de 1 ano. Ele pergunta se tem recurso financeiro envolvido, e aí você diz se sim ou se não. O nome do gestor, ele automaticamente já preenche, é só clicar em escolher. Você vai fazer essa busca de gestores pelo CPF ou pelo nome. Vou dar um exemplo aqui com uma funcionária da extensão. Clique em buscar. E aí você encontra o nome completo da pessoa. Você clica em OK. E aí automaticamente abre essa caixa aqui de diálogo que vai te dizer quem é essa pessoa, o e-mail dessa pessoa e a instituição. No caso aqui, o mais comum é você clicar apenas em OK
Mas caso você queira, você pode enviar um e-mail para essa pessoa e ela vai saber que ela foi incluída no projeto como gestora. Em seguida, ele pergunta se o projeto tem recurso financeiro envolvido. Se sim, você vai clicar em sim ou em não. No caso, como nós estamos tratando aqui do edital de fluxo contínuo de projetos, que é apenas para cadastramento, mas é um cadastramento obrigatório de projeto de extensão, a gente vai clicar em não, porque recursos financeiros não estão envolvidos, já que esse edital não oferece dinheiro para as propostas submetidas. O importante é que, finalizada esse primeiro preenchimento da identificação da ação, você clique em salvar, para você não perder as informações que você já incluiu no SIGPROJ. Clicando em salvar, automaticamente ele salva. E aí, clicando em próximo passo, você vai para a próxima página de preenchimento. Nessa segunda página, você tem os detalhes do projeto de extensão. O primeiro item é a carga horária total da ação. O que seria a carga horária total? Seria a soma de todas as atividades previstas pelo projeto. Você então inclui aqui o número de horas e em seguida clica em justificar carga horária. E aqui então na caixa de diálogo que se abre, você coloca de que forma você chegou a essa carga horária com as atividades propostas no seu projeto de extensão. Aqui estou dando um exemplo de oficinas, cursos. E aí você pode escrever tudo que o seu projeto está prevendo. Depois que você terminar, você clica em modificar. E aí você já tem a sua carga horária justificada. O segundo item é a periodicidade do projeto. E aí você pode escolher se é anual, eventual, mensal. Você escolhe uma dentre as opções que o SIGPROJ já te dá. Em seguida, ele pergunta se a ação é curricular, ou seja, se o seu projeto está previsto no currículo da escola. E aí você aqui vai indicar se sim ou não. Quarto item para preenchimento, então, é a abrangência. Você vai selecionar, então, uma das opções que o SIGPROJ te dá. Vou dar um exemplo aqui com o estadual. Em seguida, você vai ter que selecionar. E aí você escolhe Rio de Janeiro, no nosso caso aqui. E você seleciona os municípios que vão abranger o seu projeto de extensão. Clica no município, clica na setinha para a direita. Assim você vai incluindo quantos municípios estiverem incluídos no seu projeto. Em seguida, você tem que clicar em salvar alterações. Dessa forma, você pode dar continuidade. Ele pergunta se tem limite de vagas, e aí você diz se sim ou não. Se sim, você tem que dizer o número de vagas que o projeto vai oferecer. Ele pergunta se vai haver inscrição, e aí você indica se sim ou não. No caso, vamos dar o exemplo aqui com sim também. Em seguida, você vai dizer o período de inscrição e seleção do público que vai participar. E depois você tem que dizer o contato e o local de inscrição. Para isso, você clica em múltiplas linhas e inclui o contato e o local da inscrição. No caso aqui, vamos colocar a direção adjunta de extensão. Em seguida, clique em inserir e as suas informações já vão estar aqui. Ele pergunta também se tem custo de inscrição ou mensalidade. Se sim, depois ele vai pedir para você as vagas gratuitas. Na maioria dos projetos, obviamente, não tem esse custo, então vamos clicar em não aqui. O local de realização, você vai em múltiplas linhas novamente, vai abrir essa caixa de diálogo para especificação do local. Vamos colocar aqui Central de Produção Multimídia como exemplo. Mas é uma caixa que você pode colocar qualquer informação que você precisar. Em seguida, você clica em inserir. Você já vai ter essas informações. Aqui você tem que clicar em município do Rio, caso seja no município do Rio. Período de realização, também em múltiplas linhas, e você indica o período de realização da ação.
por exemplo, aqui. Clica em inserir. Observe então que você inseriu todas essas informações, mas elas não estão salvas. Então vamos novamente ao salvar à direita, para ter certeza que essas informações vão estar salvas no seu projeto, no seu cadastramento. Então vamos para o próximo passo, e aí você tem a terceira tela de preenchimento, que está relacionada ao público-alvo do seu projeto de extensão. O primeiro item é o tipo de descrição do público-alvo. Você vai clicar em múltiplas linhas e vai descrever o público do seu projeto. E aí, mais uma vez, é um texto aberto. Vamos aqui colocar um texto de pessoas interessadas no estudo das mídias, por exemplo. Clique em inserir. Em seguida, você vai ter que colocar o quantitativo de pessoas que serão alcançadas no seu projeto de extensão. Ele já abre em instituições governamentais federais, mas você pode selecionar qualquer um dos itens dessa tabela e ir incluindo o quantitativo de cada pessoa, de cada instituição. Então aqui, por exemplo, se você quer colocar o quantitativo de público interno da universidade, você pode incluir aqui qualquer número, né, de docentes envolvidos, discentes de graduação, discentes de pós-graduação e técnicos administrativos. E outro, você inclui quantitativo de pessoas que não se enquadra em nenhuma das especificações anteriores. Clicando em modificar, você vai ter nessa tabela aqui a inclusão desses quantitativos e automaticamente ela já soma o número total de pessoas envolvidas. Então você pode incluir o quantitativo de qualquer uma dessas opções aqui. Lembrando que se é um projeto de extensão, obrigatoriamente você tem que ter a inclusão de pessoas, né, de público externo à universidade. Então, no caso, se você colocar aqui movimentos sociais, por exemplo, você vai incluir o número de pessoas, por exemplo, discentes de graduação, de movimentos sociais e outros. Sempre clicando em modificar, após a inclusão do quantitativo, para ele ser incluído aqui nessa tabela e no total final. Então, depois de descrito o seu público-alvo, a gente salva novamente para não perder as informações e clica em próximo passo. Seguindo, então, você vai fazer a caracterização do seu projeto de extensão. O primeiro item é a grande área do conhecimento, a partir da lista do CNPq. Você vai, então, clicar em escolher. Não tem como você digitar, você tem que usar as opções que o SIGPROD te dá. No nosso caso aqui, Ciências Sociais Aplicadas. Aí ele automaticamente abre essa primeira sub-área, e você pode escolher, no caso, comunicação. Segunda sub-área, e aí você tem essas opções. Vamos em rádio e televisão. Terceira sub-área, nesse caso aqui, videodifusão. O importante é que você clique em salvar ao final das escolhas. O segundo item é a área temática principal. Aqui vou dar um exemplo com comunicação. A área temática secundária, como cultura aqui, e a linha de extensão, vou dar um exemplo aqui de artes visuais, por exemplo. Então aqui foram salvas as informações de caracterização da ação. Mais uma vez a gente clica em salvar e em próximo passo. O próximo passo é de descrição do projeto, e aí você começa a preencher realmente o projeto propriamente dito, o projeto acadêmico. O primeiro item é um resumo da proposta. Então, aqui você tem essa especificação de máximo de 250 palavras. Você vai colocar aqui o resumo do seu projeto, dos seus objetivos da ação extensionista. Aqui você coloca as palavras-chave, são no máximo 5 palavras, e separadas por vírgula. E aqui embaixo, nesse último item, que não é obrigatório, você coloca informações relevantes para avaliação, caso você ache que há necessidade no seu projeto. Clicando em próximo passo,
Aqui começam itens que são bastante genéricos e específicos de cada projeto e que você pode, né, o ideal é você escrever o projeto num Word, né, num editor de texto e depois copiar e colar aqui na plataforma SIGPROJ, que ele aceita copiar e colar tranquilamente. Então você preenche a justificativa do seu projeto. Próximo passo, a fundamentação teórica. Os objetivos, e aí é importante ter o cuidado de separar em objetivos específicos e objetivo geral. Vou até colocar aqui, porque são partes imprescindíveis para o projeto. Clique em próximo passo. Ele te dá o espaço para metodologia e avaliação. Em seguida, ele te dá um espaço para você descrever de que forma vai haver a relação entre ensino, pesquisa e extensão. Aqui você repara que ele pede a avaliação, então naquele item de metodologia e avaliação, não necessariamente você precisa falar sobre avaliação, porque ele vai dar esse espaço próprio para avaliação aqui. Avaliação do público e avaliação da equipe de execução. Então você vai descrever de que forma, metodologicamente, essas avaliações vão ser feitas, tanto pelo público quanto pela equipe de execução. No próximo passo são as referências bibliográficas utilizadas para a escrita do projeto, e aqui são para observações caso você sinta necessidade. O próximo passo é de divulgação, de que forma as atividades do seu projeto de extensão vão ser divulgadas. E aí é só você clicar em um desses itens. Contato. Você clica aqui em múltiplas linhas, você vai dizer qual é o contato para divulgação, e aí mais uma vez é uma caixa de diálogo aberta para digitação. Importante é não esquecer de clicar em inserir. O segundo item, então, dessa página é sobre certificados. Você vai ter que dizer a quantidade de certificados, porque é a partir daqui do SIGPROJ que a PR5 vai emitir os certificados. E aí você diz se você quer certificados para participantes e para a equipe de execução, e a quantidade, que é só digitar o número que você vai querer de certificados emitidos pela PR5. Na justificativa, clicando em múltiplas linhas, você vai justificar a quantidade de certificados, justificando o número de pessoas, né, que participaram do seu projeto, tanto na equipe quanto nas ações, né, ou na ação. E, mais uma vez, não esquecer de clicar em inserir. Aqui ele tem um subitem de critérios para emissão de certificados, né, que você vai indicar qual é, o que a pessoa vai precisar fazer para receber a certificação, né, a maioria das vezes, normalmente uma média superior, e você tem uma frequência mínima de 75%. Esse normalmente é o praxe de projetos de extensão. Clicando em próximo passo, ele pergunta se o projeto vai criar outros produtos acadêmicos. E aí, normalmente, a gente clica aqui em sim. E aí você tem todos esses tipos de produto que você pode colocar como produtos do seu projeto de extensão. Um artigo, um produto audiovisual. E em seguida você vai dizer a descrição desses produtos, aqui mais uma vez em múltiplas linhas, que abre uma caixa de diálogo para texto. E aí você vai escrever os produtos, alguma coisa tipo 100 DVDs, por exemplo. Mais uma vez, inserir. Clicando em próximo passo. Vem a parte de arquivos anexos. Esse edital de fluxo contínuo ele exige que você anexe alguns documentos. Você vai clicar aqui e você vai anexar um documento que está salvo no seu computador. É obrigatório o documento comprobatório da aprovação da proposta na unidade do centro. Unidade ou centro, né? No caso aqui, é imprescindível na escola de comunicação a aprovação na congregação. E aí você vai incluir o arquivo, clicar aqui e inserir.
E é imprescindível também esse documento comprobatório da previsão de crédito para os projetos de extensão. Então, você seleciona o arquivo no seu computador, abre e insere em seguida com a explicação do arquivo que você inseriu. No caso aqui, como eu não coloquei um arquivo, ele não aparece. Os arquivos vão aparecer aqui, os nomes e o tamanho. É imprescindível também o coordenador do projeto inserir o seu currículo Lattes. Então, aqui também. Clicando em próximo passo, você vai cadastrar a equipe de execução do seu projeto. Aqui, obviamente, estão aparecendo que não existem. Só existe eu, que sou a proponente do projeto aqui de exemplo. Vou mostrar para vocês como é que a gente edita as funções de cada um dos participantes. No caso aqui, automaticamente, o proponente, né, a pessoa, o cadastrado no SIGPROJECT que está fazendo a inscrição, ele vira o gestor, mas você pode também colocar outras funções além da gestão, como, por exemplo, presidente da comissão organizadora. O importante é não esquecer de clicar em modificar. Ele vai dar essa mensagem que as funções foram editadas com sucesso. Você clica em OK. E essas funções não aparecem aqui, mas elas já estão cadastradas. Para incluir outros membros da equipe de execução, você vai clicar aqui, como ele diz aqui. E aí, da mesma forma, lá no início, você pode incluir uma pessoa na equipe pelo nome, que normalmente é o mais fácil. Clicar em buscar. E, logo em seguida, inserir. Mais uma vez, ele dá aquela opção, se você quiser mandar um e-mail para a pessoa avisando que você inseriu no seu projeto, ou se não, só clicar em inserir e automaticamente ela vai estar inserida na sua equipe de execução do projeto. E aí você vai ter apenas o trabalho de indicar a função que ela tem na equipe. Caso inclui aqui instrutor, vice-coordenadora, por exemplo. Clique em modificar, mais uma vez, editado com sucesso, e a pessoa foi incluída na equipe de execução. Caso você queira cadastrar membros externos, ou seja, pessoas que não são da UFRJ, você clica aqui, inclui os dados da pessoa e envia o cadastro. O item seguinte, então, é a inserção das atividades do cronograma de atividades. Você vai, então, criar um cronograma de atividades para o seu projeto de extensão. Primeiro item, você vai discriminar a atividade. No caso aqui, como exemplo, vou colocar pré-produção dos filmes. Em seguida, você vai dizer o mês de início dessa atividade. Vou colocar janeiro aqui como exemplo. E aí você pode escolher a duração em meses, semanas ou dias. Vou colocar aqui como exemplo semanas. 3 semanas. Você tem que indicar um responsável por essa atividade. Vou colocar aqui a Bárbara. E, em seguida, você tem que clicar em vincular. Veja que eu pulei esse somatório da carga horária dos membros e fui direto para vincular. Você clica, então, para vincular a Bárbara. Ele diz que esse membro é o responsável, não pode ser retirado. Você clica em OK. Você tem que clicar para poder inserir a quantidade de horas por semana que o membro vai trabalhar. Vou colocar 2 horas. Se você quiser incluir outras pessoas, é só clicar na pessoa e na quantidade de horas que ela vai trabalhar. No caso aqui, por semana, porque a gente escolheu a duração por semana. Clicar em vincular. E aí você vê que automaticamente você tem o somatório da carga horária dos membros. Não há necessidade de você preencher essa lacuna, por isso eu pulei e deixei para o final. O importante aqui é não esquecer de clicar em inserir. Caso contrário, mesmo vinculado,
Ele não vai entrar no seu projeto. Então, clicamos em inserir e dessa forma a atividade aparece na tabela acima com o responsável, a duração e o início. Você pode incluir quantas atividades forem necessárias para a execução do seu projeto. Ao final, ele também cria essa tabela de membros vinculados em que aparece o momento em que cada uma das pessoas da equipe está trabalhando no projeto de extensão. Clicamos em próximo passo. Você vai visualizar uma lista com pendências do seu cadastramento. No caso aqui estão aparecendo vários erros, porque vários itens a gente não fez o preenchimento. Mas, com tudo ok, vai aparecer exatamente como está aqui em equipe de execução, não há erros nem avisos a serem reportados. É importante lembrar que você só consegue fazer o envio da proposta para o edital se não houver nenhuma mensagem de erro aqui. No caso aqui, se você tiver um erro, é só clicar em erro e ele direciona você diretamente para o problema que foi encontrado. Aquela lista de pendências você também consegue ver aqui em verificar pendências durante todo o seu cadastramento. Clicando aqui, você tem a lista com os problemas ou não problemas que a sua proposta tem. No caso aqui, vocês podem verificar também nessas pendências avisos. Esses avisos não impossibilitam o envio, eles apenas indicam que algo provavelmente não está extremamente correto, mas não vai impossibilitar o envio do projeto para o edital. Finalizado e sem erros, você deve clicar em enviar proposta para julgamento. Aqui, como a nossa proposta não está finalizada, eu não consigo enviar a proposta. Mas, assim que você tiver com tudo ok, é só clicar em enviar proposta. O SIGPROJ vai abrir uma caixa de diálogo com um número de confirmação do envio da sua proposta para o edital selecionado. É isso, um bom trabalho a todos. Obrigada.